Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que alegria ter você aqui em mais um encontro, hein? É o nosso quadro Lidere Sua Carreira. Eu sou o Thiago Thierry, vou estar recebendo aqui o professor Wellington Fernandes para bater um papo aqui junto conosco em mais um quadro, né? Lidere Sua Carreira. E como é bom saber que você sempre está conosco toda segunda-feira nesse encontro super especial. Aproveita, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui também a sua curtida, porque ter você aqui junto conosco é uma alegria. Vou chamar aqui então o nosso professor Wellington vai fazer esse momento aqui ser maravilhoso. É o quadro Lidere Sua Carreira, toda segunda-feira, aqui pelas redes sociais. Professor Wellington Fernandes. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos da Solvida FM. Bom dia. Vou colocar já você aqui na rádio para a gente poder bater esse papo, tá bom? Fechado. 836-91607-3836. Sempre com você. Sempre, sempre com você. E é uma alegria saber que você está aqui na sua Solvida FM acompanhando o seu programa Amanhã Solvida. Toda segunda-feira a gente tem um encontro especial com ele, professor Wellington Fernandes. Potencialize os resultados na busca de uma nova oportunidade de emprego. No ar, lidere sua carreira com o professor Wellington Fernandes. E já estou aqui com ele, com alegria. Professor Wellington Fernandes, seja bem-vindo à Solvida FM. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que nos acompanham na Solvida FM. Mais uma manhã de segunda-feira. É verdade, hein, professor? E sempre a gente tem esse encontro, esse momento super bacana. E pensando, né? Toda segunda-feira, professor Wellington se disponibiliza para trazer informações sobre a carreira. E aí fica até aquela pergunta para quem nos vê ou nos ouve: quem é o professor Wellington Fernandes? Boa. Vamos lá. Wellington Fernandes se predispôs a servir, a trabalhar no sentido de auxiliar pessoas que realmente precisam de ajuda. Esse é um pouco de mim, né? E alguém que se dedicou sempre aos estudos. Eu sempre estudei, Thiago, desde muito novinho, por ser curioso, uma criança muito curiosa, uma criança que sempre fazia a famosa pergunta, por quê, né? Por que disso, por que daquilo, e não aceitava por que sim como resposta. Então, eu fui atrás das respostas que eu queria e eu percebi que não só eu tinha essas dúvidas, as pessoas também tinham essas dúvidas. Então, talvez no anseio de sanar as perguntas das pessoas, eu sanei primeiro as minhas. E acho que aí já nascia o professor. Porque a missão do professor é responder algumas perguntas, né? Então, auxiliar, ensinar, faz parte da minha essência. Professor, nesse quesito, se questionar, isso faz uma diferença para a pessoa a nível de conhecimento? Muito, muito. Toda pergunta, toda indagação, toda dúvida que a gente tem, muito provavelmente vai resolver questões internas. Às vezes não é só a pergunta pela pergunta ou só pela curiosidade, mas dentro da gente existe muitas insatisfações, muitas questões que não foram resolvidas e ao perguntar sempre tem algo por trás da pergunta, sempre tem um interesse legítimo por trás da pergunta. Então, quando a gente faz um questionamento, é lógico, salvo exceções, tem coisa que a gente pergunta por pura curiosidade mesmo. Mas quando a gente faz a pergunta e ela é legítima, quando essa pergunta ela é sincera, ou seja, sem cera, sem máscara, nós estamos querendo colocar mais uma pecinha nesse quebra-cabeça mental nosso e enxergar a vida trazendo mais sentido, entende? O ser humano ele é o único que tem essas questões existenciais.
O cachorro não fica se perguntando, por que que eu sou cachorro? Por que eu não nasci gato? Por que que eu não nasci passarinho? Mas o ser humano não, o ser humano se pergunta, né? Por que que eu tô aqui? Por que que eu nasci nessa família? Por que que eu faço isso? Por que que não aconteceu isso comigo? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Então essas questões pessoais, elas são interessantes. E quando elas são respondidas, isso gera em nós mais maturidade, mais propriedade. Quando você perguntou assim, quem que é o Wellington Fernandes? A primeira resposta que eu dei, eu sou um filho amado de Deus, nada pode mudar isso. Ponto. Depois disso, eu tenho meus papéis sociais. Eu sou pai, eu sou marido, eu também sou filho, eu também sou um pastor, e assim por diante. Existem outros papéis sociais que eu cumpro, mas eles efetivamente não me definem. O que me define, e eu acredito muito nisso, é aquilo que Deus definiu para mim. Então, eu sou filho, ponto. E aí eu exerço alguns papéis sociais que contribuem para com o meu ministério, para com a sociedade, para com a minha família, para com os meus amigos, e isso vai destrinchando aí essa caminhada que eu escolhi e que Deus também colocou em minha vida. E quando a pessoa, professor, ela não consegue enxergar dessa forma como você está mencionando, essa pessoa ser amada, essa pessoa se sentir com potencial, né, na sua vida social, quando ela se sente o patinho feio no meio dessa história toda, alguém incapaz, como enxergar dessa forma que você está enxergando, professor? Ela precisa trabalhar as questões de identidade e de propósito dela. Enquanto ela não trabalhar isso, ela vai continuar nesse abismo aí, nesse buraco. Ah, é muito provável, e aí não é uma regra, tá? Mas é muito provável, eu atendo muitas pessoas, até em terapia breve, são pessoas que têm algum tipo de conflito com o pai, geralmente é mais com o pai, tá? Ou com a mãe, e precisa liberar perdão para essas pessoas, porque elas entregaram para você o que elas tinham e podiam entregar com os recursos que elas tinham. Às vezes o pai e a mãe não tinham tanta consciência assim. Às vezes o pai e a mãe foram ausentes. Só que tem uma passagem interessante, bíblica, Salmo de números 27, salvo engano. Deixa eu pegar aqui. Salmo de número 27, acho que 10, que é uma receita maravilhosa para quem tem essa dificuldade de enxergar a vida desse jeito que eu estou apresentando. E eu não julgo não, viu? Às vezes a pessoa ela tem essa dificuldade mesmo e tá tudo bem. Talvez foi oportuno ela ter essa dificuldade e hoje ela está aqui para aprender um pouquinho. Salmo 27:10, é isso mesmo. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Eu vou ler numa outra tradução, essa daqui é Almeida Revista e Corrigida. Eu vou ler na nova linguagem de hoje, na nova tradução da linguagem de hoje, só para explicar o texto e fazer sentido esse contexto que a gente está apresentando. A pessoa ela não consegue se enxergar dessa forma, ela se acha menos, ela se acha ninguém. Ó, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Quando eu tenho uma clareza de que Deus existe e que mesmo que as duas primeiras pessoas que deveriam ser o meu arquétipo, deveriam ser as pessoas que tinham que me cuidar, me instruir, me alimentar, me dar o acalanto, o carinho, a compreensão, mesmo que elas venham faltar, mesmo que elas não existam, ou mesmo que elas não tenham cumprido o seu papel, todo ser humano. É aqui que o psicólogo não entra, aqui que o professor e o terapeuta não entra, é aqui que o psicanalista não entra. É a ação divina de Deus através do Espírito Santo. Se a pessoa se permitir ser amada por Deus, eu atrevo a dizer que ela não precisa nem acreditar muito no que eu estou falando, viu? Ela só precisa sentir o amor de Deus sobre a vida dela e deixar de lado alguns questionamentos, como por exemplo, por que que eu nasci nessa família? Por que que meu pai e minha mãe não cuidou direito de mim? Por que que não me instruiu?
Deus tem o cuidado necessário para você que está acompanhando, para você que está com essa crise de identidade, porque tudo que Deus faz é perfeito. Quando a pessoa fala assim, ah, eu sou o patinho feio, eu sou o pior, eu sou ovelha negra, eu sou isso, eu sou aquilo. Então você não é filho de Deus, você é filho de quem então? E todos nós somos filhos de Deus, filhos amados de Deus. Nada pode mudar isso. No momento que a pessoa começa a entender essa lógica, cai por terra qualquer coisa, ainda que o pai e a mãe desampare, ainda que as maiores referências humanas que essa pessoa poderia ter para cuidar não cuidou, o Senhor tem cuidado. E aí, quando eu tenho essa certeza, essa convicção, eu começo a enxergar as coisas que Deus já fez na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas à nossa volta. E aí eu deixo de reclamar e passo a ser mais grato. Porque eu acho que um dos piores sentimentos que tem é a ingratidão, né? A pessoa que reclama demais, ela já está cega. Ela está cega na alma, ela está cega no espírito, e ela passa a reclamar demais. E quem reclama vai viver aquilo que está reclamando, se duvidar o resto da vida. Porque reclamar é reclamar duas vezes, então ela está perdida. Realmente, num caso desse, se torna tão perdido. E aí, quando a pessoa ela enxerga tudo isso que você falou, professor, ela consegue, então, dar esse avanço na vida. Por exemplo, você já se identificou essa pessoa amada, essa pessoa estruturada, conseguiu ser um professor, ser um grande líder. A pessoa ela também ela pode chegar a essa capacidade? Ela pode chegar onde ela quiser, Tiago. Isso é o mais maravilhoso do ser humano. Vamos falar um pouquinho de ciência. Olha o professor voltando. Vamos falar um pouquinho de ciência. O Senhor nos deu algo tão especial chamado neuroplasticidade. O cérebro, ele é plástico. Não plástico de plástico. É que ele pode se moldar. Ele pode se transformar. Ele pode enrijecer. Ele pode retroceder. Ele pode avançar. E se Deus nos deu essa neuroplasticidade, e as pessoas que estão aqui estão compreendendo esse papo, que é profundo, não é todo mundo que compreende mesmo, e está tudo bem. Eu peço para que, nas minhas palavras, Deus dê discernimento para quem estiver ouvindo. Até porque esse é um papel que nem é meu. Quem convence o homem do pecado, do juízo, é o Espírito Santo. Então eu estou falando aqui, mas eu falo na unção de Deus, mesmo para que essas pessoas compreendam que elas podem sim se aperfeiçoar em qualquer área da vida, qualquer área. Ah, eu quero ser um mecânico, um cientista, um médico. Você pode ter esse ou exercer esses papéis sociais. O que você não pode é acreditar que você é esse papel social. É aqui que está o pulo do gato. Porque se eu só sou médico e amanhã ou depois essa profissão é substituída por algum robô ou uma IA, como muitas outras, o médico é mais complexo, né? Porém, tem muitas profissões que estão caindo por terra. Você vê, hoje nós não temos, em alguns países, a função do contador. Olha que coisa. O contador ele meio que entrou em extinção em alguns países porque já tem uma inteligência artificial que já faz todos os trâmites da contabilidade, e o resultado sai pronto ali num clique. E isso está vindo para cá também. Então a pessoa está me ouvindo agora, então eu não vou fazer faculdade de contabilidade porque é uma profissão que vai acabar. Não, faça. Você pode ser um perito nessa área, alguém que faz algo diferenciado dentro dessa área e não só o operacional. Eu estou dizendo concernente ao operacional. E aí, quando eu entendo que, independentemente da profissão que eu exerço, e que eu posso exercer qualquer profissão, porque eu não estou limitado a isso, e que o amor de Deus está sobre mim, meu amigo, eu posso me tornar o que eu quiser, a hora que eu quiser, como eu quiser. É lógico, cumprindo os processos. Tem gente que quer, mas não quer passar pelo processo, não quer fazer inscrição na faculdade, não quer estudar, não quer, sabe, reprovar num teste, porque tem teste que você vai ser reprovado, tem teste que você não vai ter que tentar mais de uma vez, e assim por diante, tá? E claro, para se sentir um filho amado de Deus,
Não é só declarar isso, não. É aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Quem estiver me acompanhando aqui, quiser ser um filho amado de Deus, mas acreditar que, sei lá, o sol também é um Deus, que a lua é outro Deus, que um objeto é um outro Deus, não vai adiantar. Você tem que acreditar em um único Deus, Jesus Cristo, Senhor. Muito bom, professor. A gente vê até aqui nos nossos comentários que não basta ser apenas filho, né? Mas tem muita gente que acaba tendo uma mentalidade de orfandade. Então, eu tenho, sou amado, mas amado por quem, né? Porque acaba esse pai ficando tão longe, esse Deus ficando tão longe, aí as coisas vão se tornando tão impossível que é como você mencionou. Por que que eu reprovei? Porque na cabeça da pessoa acha que em todas as provas ela tem que passar, É, em tudo na vida ela tem que ser bom, e às vezes nem sempre vai ser assim, né, porque professor? pensar assim é infantilizar a relação com Deus. É um adulto agindo como se fosse uma criancinha. Muita coisa cabe a nós, é a nossa autorresponsabilidade. Deus quer que nós sejamos felizes? Sim, Ele quer. Deus quer que nós sejamos bem-sucedidos? Sim, Ele quer. Que pai não quer que o filho progrida, cresça, se desenvolva? Mas eu não me recordo de nenhum dia na minha infância, em dia de prova, o meu pai sentar do meu lado e me dar as respostas. Eu não me recordo de participar de uma avaliação, de, sei lá, na prova do Detran, do volante, meu pai fala: Não, filho, senta lá atrás que eu dirijo aqui, o moço te dá o ponto aí para você passar. Eu não me lembro disso, isso não aconteceu, isso não pode acontecer. Então, uma pessoa adulta que fica questionando Deus quando as coisas dão errado na vida dela, ela está se comportando como uma criança infantil. Ela não tem inteligência emocional suficiente para encarar a vida de fato como ela é. A vida, a vida, apesar de ela ser dura, né? Ela ser real, ela ser visível, tangível, palpável, ela pode ser leve quando você tem essa autorresponsabilidade e esse compromisso de filho. Porque se tudo o que eu faço, eu fizer como faço para o meu pai, Tiago, as portas se abrem, as coisas se encaixam, funcionam, e mesmo que dê errado, eu continuarei tentando. Porque se tiver nos propósitos, nos desígnios de Deus, vai funcionar em algum momento. E aceitar que eu sou um ser limitado, que para algumas coisas eu tenho mais dificuldade, para outras coisas eu não tenho vocação sabe, inclinação nenhuma. Tem gente que acha que, não, eu sou filho de Deus, tudo que eu pôr a mão vai. Tem até uma trend na internet. Onde eu colocar a planta do meu pé, abençoado será. Pega um texto bíblico e fica fantasiando coisa. Aí a pessoa vai, coloca o pezinho dela no pneu de um carro mega bom, sabe aqueles carros esportivos, carro de milhões. Ele vai lá e põe o pezinho assim no carro e fala: Não, vou ter esse carro. Não acorda cedo, não, pra você ver se você vai ter esse carro. Você vai ser atropelado por ele, mas ter ele você não vai ter, não. Então eu falo assim de uma maneira brincalhona, mas para as pessoas acordarem para a vida e tomarem suas decisões. Porque se elas não tomarem as decisões dela, a vida vai tomar, e geralmente a vida não faz muitas boas escolhas. A vida prega peças. Às vezes eu personalizo a vida como se fosse uma pessoa mesmo, sabe? E uma pessoa bem maldosa, assim, bem sarcástica. Dá rasteira, põe o pé na frente. A vida às vezes faz isso, Thiago. E a gente confunde a vida com Deus. Deus é Deus, a vida é a vida. As leis da natureza, elas, obviamente, se regem por si só, e quando necessário, o próprio Deus vem e interfere. Quando necessário, não é toda hora. Eu não vejo todo momento Deus ordenando: mar, te aquieta, vento, pare. Não. Eu vejo uma, duas cenas, uma que Deus ordena o mar se calar e outra que Deus acalma o mar. Mas não foi toda vez que choveu na Bíblia que Deus falou: Não, para de chover que tá molhando a cabecinha do meu filho.
Teve um aí que Deus mandou chuva, foi 40 dias, 40 noites, um dilúvio mundial, morreu todo mundo. E aí? Então Deus é ruim, Deus é mau. Não, Deus é bom o tempo todo. Eu não posso infantilizar minha relação com Deus. É essa expansão de consciência que eu tive e que com o tempo, Thiago, foi ficando mais claro para mim. Só que eu não descobri do dia para noite. Só que eu fui descobrindo e ainda estou descobrindo. Tenho muitos questionamentos, tenho muitas dúvidas. Aquele garotinho curioso e sempre querendo respostas, ele ainda existe. E tá aqui falando com você, tentando se descobrir, tentando enxergar, conhecer. Não sou o dono da verdade, mas sei diferenciar quais são os meus papéis sociais, quem eu sou, para continuar coexistindo nesse plano terreno aqui. Porque em breve, Tiago, ó, nós vamos vazar daqui. Eu sei que você crê também, então muito em breve vai ficar a audiência aí que não aceitar esse Jesus aí. Ai, cadê eles? Não vieram? Não, já fui embora, meu filho. Fui para um outro plano. E é desse jeito num piscar de olhos, hein? Que bacana, professor. Hoje uma aula bem diferente aqui, né? Querendo ou não, falando sobre a carreira, né? Porque para a gente poder ter uma carreira sólida, começa aqui pela mente, né? De ter ali uma solidez no quesito como eu enxergo a vida. Porque se eu ficar vendo a vida só a ferro e fogo, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Professor, se tem alguém aí que está com uma mentalidade dessa, ainda fechada, precisando ter uma visão aberta, uma mente mais clara, assim como você tem tido no decorrer dos anos, professor, e queira conversar contigo, como é que esse ouvinte faz, professor? Pode me procurar no Instagram, Wellington Fernandes Carreira. Wellington Fernandes Carreira. Aí me manda um direct lá, fala que gostou do programa de hoje, fala que se identificou e que gostaria de sair dessas crises existenciais. Eu trabalho com terapia breve, com afastamento de crise, e eu concedo aí uma pré-avaliação gratuita para quem nos procurar ainda hoje, tá? Tiago, tem uma novidade, dá tempo para contar? Dá, conta pra gente. Estou esta semana aqui inaugurando uma escola, Tiago, uma escola com foco em comunicação e oratória, é a Parla. Então é uma escola para as pessoas que querem, que desejam ser comunicadores, querem melhorar sua comunicação, querem melhorar sua oratória e essas pessoas elas vão ter todas as informações lá no Instagram também. Então, só me acompanhar lá e essa escola vai ajudar muitas pessoas que querem destravar na comunicação, pela timidez, talvez por não saber se expressar, por medo, vergonha ou qualquer outra dor emocional. Na Parla, essas pessoas elas vão desenvolver essa habilidade que é fantástica e que Deus nos deu e às vezes a gente não sabe usar e por não saber usar perde oportunidade, perde chances, perde emprego, perde relacionamento, só tem a perder. Quem não se comunica bem só perde. Como dizia o saudoso Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Então, para você que não quer se trumbicar, vem para a Parla, uma escola de comunicação e oratória que vai ajudar vocês a crescer na comunicação e na oratória. Muito bom, professor. E você falou tudo, né? Acaba parando, tem gente que tá ali para ter um cargo de gerência, um cargo de liderança. Ah, não, eu não sei falar, eu não sei ali como me comportar com essas pessoas na hora de ditar algo, porque eu não sei falar direito, eu gaguejo, eu sou tímido, e tá aí uma grande oportunidade. Sim. E é isso, Tiago. Eu desejo a todos aí uma semana abençoada na presença de Deus e desejo também que cada um que esteve hoje aqui e se sente essa ovelha negra ou esse patinho feio ou que está jogado de escanteio, Salmo de número 27, versículo de número 10. Não lê uma vez só, não. Lê o salmo inteiro, lê mais de uma vez, leia até fazer sentido. Não lê uma vez para fazer sentido, mas leia até fazer sentido para você sair desse campo de exclusão aí, porque todos nós somos filhos e filhas amados de Deus. E quando você sentir o amor de Deus,
todo medo ele é expulso, toda a covardia ela é expulsa, toda reclamação cai por terra e você cresce em qualquer área da vida. Pode ter certeza do que eu estou falando. Muito bom. Bom, professor Wellington Fernandes, que alegria foi tê-lo aqui no nosso momento, né? Lidere sua carreira. Um grande abraço para você, professor, e se Deus permitir, segunda-feira a gente se encontra. Amém. Tamo junto. Valeu.